Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, Jesus é bom, maravilhoso, que me deu a oportunidade de vir aqui mais um dia gravar vídeo para você e você aí de assistir essa humilde serva do Senhor aqui como instrumento. Mas quem vai falar com você não sou eu, é o Senhor, porque eu sou apenas um instrumento. E já que eu comecei falando sobre ser apenas um instrumento, eu quero fazer uma reflexão com você. Imagina o violão que o músico lá toca. Se o músico não pegar o violão, ele não vai sair som, ele não vai ser um instrumento musical, ele não vai fazer sentido, ele vai ser um objeto de quê? De decoração, correto? Assim somos nós. A gente é um instrumento lá, e aí o Senhor fala, vou pegar, e aí o Senhor pega e usa a gente, e aí vem o quê? Vem coisas boas quando é o Senhor que está nos usando. Quando é a gente por si só, aí meu filho fica preocupado, porque a tendência a não sair coisa muito boa é bem grande. Mas enfim, o que eu quero falar com isso? Essa grande reflexão aqui, aleatória, do nada. Gente, eu sou só um instrumento. Quem vai falar com vocês é o Senhor. E assim como eu, é você também. Você é um instrumento que o Senhor quer usar. Então, deixa o Senhor te usar, varão. Deixa o Senhor te usar, varoa. Amém? Hoje vamos falar sobre esperar. Nossa, se tem uma coisa que eu aprendi desde quando eu era criança, era esperar. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 40, no primeiro versículo. Esse salmo é o salmo de Davi, que diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. E aí Davi fala a primeira parte aqui, esperei com paciência pela ajuda do Senhor. Por que eu comecei falando, antes de ler a palavra, de que desde criança eu espero pelas coisas. Assim como eu, você também, né? Desde criança a gente aprende a esperar e a gente já aprende a esperar quando a gente está no ventre da nossa mãe. Eu lembro que quando eu era criança, eu vim de uma família muito simples, né? Com poucos recursos financeiros. Então, eu fui criada só pela minha mãe. E a minha mãe, ela não tinha nenhuma uma profissão, um curso superior. E aí, o que a minha mãe fazia? Fazia faxina para nos sustentar. Era eu, ela e meu irmão. E sempre quando eu queria alguma coisa, algum brinquedo ou passear, alguma coisa, a minha mãe sempre falava, espera, porque quando a mamãe puder, a mamãe vai te dar essa boneca. Espera que quando a mamãe puder, a mamãe vai comprar essa Barbie. E sempre foi assim, espera. Desde pequena eu escutei da minha mãe, espera. E eu realmente aprendi a esperar. Ficava ansiosa? Ficava. Mas eu desde criança aprendi a esperar. E assim é o Senhor conosco. Aqui no Salmo 40, Davi está falando, eu esperei com paciência pela ajuda do Senhor. Davi, se você for parar para estudar a história de Davi, ele foi chamado pelo Senhor para ser rei. Ele não foi e não começou a exercer o seu reinado, a exercer o seu chamado como rei do povo, logo de início quando ele foi ungido pelo Senhor, através da vida de Samuel. Ou seja, Davi, ele teve que esperar um tempo, uns anos, para que ele pudesse exercer aquele chamado que o Senhor tinha na vida dele de rei daquele povo. Davi, ele sabe o que é esperar no Senhor e o que é esperar com paciência, porque ele teve que esperar com paciência para exercer o chamado que Deus tinha falado para ele, que era ser rei do povo. E assim é com a gente. Assim é com a gente. A gente precisa, tudo na nossa vida a gente tem que esperar. Tudo na nossa vida a gente precisa esperar. E hoje em dia a gente vive numa sociedade em que a gente quer tudo pra ontem, né? Nem pra hoje, pra ontem. A gente quer estalar o dedo e que tudo já aconteça logo de uma vez. Antigamente eu percebo, e
pelo menos na minha percepção, a gente conseguia esperar melhor. Hoje em dia, não. Você quer ver um exemplo? Antigamente a gente ia lanchar e a gente esperava por um lanche, a gente esperava de forma assim, tolerante o tempo, tranquilo, né? Conversava ali e tudo mais. Agora, quando a gente pede às vezes a gente nem quer ir lá na lanchonete, a gente pede em casa, né? E aí a gente fica lá esperando, e a pessoa não entrega. E a pessoa fica agoniada. Gente, cadê meu lanche? Tô morrendo de fome, a gente não consegue esperar, a gente fica desesperado. E tem gente que às vezes até cancela o pedido, não quero mais porque demorou demais. Só que a gente não para pra pensar que aquela loja que a gente pediu, a comida tá cheia de demanda e que tem uma numeração e que provavelmente você não esteja lá nos primeiros números, você esteja lá no final da fila. Só que a gente não quer esperar, a gente já quer pedir e ser logo atendido. A gente quer orar e que na mesma hora Deus vai lá e faça conforme aquilo que a gente pediu. Só que com Deus não funciona assim. Deus é aquele que fala assim, espera. Muitas das respostas do Senhor é sim, não e espera. E tem coisas que não adianta a gente ficar Senhor, 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 faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, porque a resposta de Deus está sendo espera. E a gente, quanto servo do Senhor, a gente tem que aprender o quê? Esperar com paciência, como o rei Davi. Eu quero que você se coloque agora, se coloca no lugar de Davi. Você foi ungido como rei, e aí você que era uma pessoa que cuidava das ovelhas, que vivia no campo, meio longe das pessoas, do nada você vai ser o rei de um povo, ter um palácio, você vai ter dinheiro, você vai ter um monte de coisa que antes nem passava pela sua cabeça. Você não vai ficar ansioso querendo logo tudo isso? Com certeza. Só que Davi, ele teve que esperar para tudo isso. E durante a espera dele, ele foi perseguido por Saul. Então, assim, ele teve que lidar com a preparação do Senhor para que ele chegasse naquela vitória, no reinado que Deus estava preparando para ele. Então, é assim que Deus faz com a gente. Deus faz com que a gente espere, porque naquele tempo de espera, a gente está sendo moldado, a gente está sendo transformado. Então, nesse tempo de espera, Deus vai estar trabalhando na gente, Deus vai estar trabalhando no nosso caráter, na nossa conduta, na forma que a gente fala, na forma que a gente age. Porque se Davi chegasse no seu reinado como rei e já tomasse o lugar de Saul, logo, ele não teria a maturidade que ele tinha quando ele foi rei, depois de toda aquela perseguição, de tudo que ele passou na caverna, no deserto, fugindo, né, para não ser morto. Então é exatamente assim, a gente precisa aprender com Davi, esperar com paciência no Senhor. Vai haver momentos que a gente vai passar por perseguições, vai haver momentos que, como Davi, a gente vai ter que se esconder em cavernas, vai ter momentos que a gente vai ter que ficar mais quieto na nossa, refletindo o que o Senhor quer tratar na gente, o que o Senhor quer transformar na gente. Só que a gente precisa aprender a esperar com paciência. E como que a gente aprende? A gente se submete. A gente tem que aprender a se submeter ao Senhor. Quando a gente se submete ao Senhor, muitas coisas vão acontecendo com a gente. Muitas transformações vão acontecendo. Só que se o Senhor quer fazer uma mudança com você, se o Senhor quer mudar algo em você e você está resistindo àquela mudança que o Senhor quer fazer, mais tempo você vai ficar nesse processo de espera. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu tô orando há anos por uma promessa, por uma bênção que Deus já me prometeu, já falou, e até agora não aconteceu. Por quê? Porque talvez você não esteja permitindo que Deus transforme algo em você para você viver aquela promessa. Então você precisa olhar para você mesmo com uma autoanálise. Será que eu estou esperando com paciência no Senhor? Ou será que eu estou fazendo o contrário e murmurando, questionando a Deus por que ainda Ele não fez, por que ainda não é do meu jeito, por que ainda eu não fui atendido, por que fulano já foi atendido, já está lá na frente e eu ainda estou aqui atrás. Então a gente tem que parar com isso. Isso é algo muito humano, mas que a gente tem que frear isso e permitir que a gente se submeta ao Senhor, porque é tudo no tempo de Deus, né? O tempo de Deus é muito melhor do que o nosso. A gente não vê o amanhã, Deus vê o amanhã. Então, se Deus não liberou uma bênção sobre você hoje, é porque você não está preparado. Davi, ele não estava preparado para assumir o reinado logo quando ele foi ungido. Ele precisou passar por um processo
para ele chegar lá. Assim, outro exemplo a gente tem é José, passou ali pela prova de ser vendido pelos irmãos, de ter virado escravo, de ter sido preso, de ter sido caluniado por algo que ele não fez, para chegar ao governo ali do Egito. Então o que acontece? A gente precisa permitir ser moldado pelo Senhor, a gente precisa se submeter para que a gente venha aprender a esperar com paciência, porque quando a gente entende que o tempo de Deus é melhor do que o nosso, muita coisa muda. Quero até dar um testemunho aqui, que eu já falei isso em um outro vídeo, mas eu quero repetir porque falo sobre a espera. E eu tava com o meu celular ruim, eu tive que mandar a empresa, né, do celular, porque o celular ainda estava em garantia. E foi uma loucura, foi um mês praticamente esperando entre idas e vindas, e vinha o celular, volta o celular, vai no Procon, volta do Procon, resolve aquilo. E eu tive que esperar e eu tava agoniada, porque eu tinha que gravar vídeo, eu usava o celular para trabalhar, para fazer as coisas, e o outro celular que eu tava usando já estava ruim, porque já tem muitos anos esse celular. E eu fui ficando agoniada, tinha dias que eu tava agoniada, e eu lembro que um dia, quando eu voltei do Procon e eu não tive uma resposta que eu achava não ser favorável, mas era favorável, depois eu entendi que era favorável, eu falei pro Senhor, por que tudo na vida eu tenho que esperar? Desde criança eu sou obrigada a esperar tudo. E depois eu entendi que é durante essa espera que o Senhor tá forjando o meu caráter. E eu também entendi que quando a gente espera, o Senhor nos dá o melhor. O celular que eu tenho hoje é muito melhor do que o celular que eu tinha antes do que eu comprei. O primeiro, né, que deu problema. E aí, quando chegou o celular e eu vi que o celular era muito bom, e foi muito louco, porque quando a empresa me ligou e falou, olha, não vai ter do celular que você quer, a gente vai te dar uma outra linha, só que é uma linha à frente da sua. E eu pensei assim, caraca, o celular deve ser ruim. E eu fiquei em pânico, eu falei, cara, meu celular antigo que eu comprei, né, que deu ruim. E aí, gente, eu fiquei, minha mente tem hora que é só Jesus na causa. E eu fiquei aquele caos pesquisando sobre o celular, e acabou que quando o celular chegou, o celular é melhor do que o que eu tinha antes, e eu amo o celular que o Senhor me deu. Então, assim, eu vi que às vezes eu acho que eu sei o que é o melhor pra mim, mas eu de fato não sei o que é o melhor pra mim. Eu achava que aquele celular que eu tinha era o melhor pra mim, mas não era. Esse era o melhor pra mim. Então eu vejo que os planos do Senhor são muito melhores do que os meus. Então, quando o Senhor diz pra mim e pra você, espera com paciência, se esforça para esperar com paciência, porque você pode ter certeza que Ele está preparando o melhor para você. Ele não está preparando algo mais ou menos, algo que vai te deixar feliz um dia, 2 dias, não, Ele está preparando algo que vai te trazer alegria de verdade, alegria abundante, que vai acrescentar na sua vida. Ele não prepara coisas como a gente, correndo, de uma hora para outra. Não, o Senhor, Ele tem zelo em tudo que Ele faz. Então, assim, que você possa entender, que eu possa entender, que quando Deus diz pra gente, espera, é porque Ele está preparando, Ele já tem preparado melhor pra gente. E que a gente venha confrontar a nossa mente humana com a palavra do Senhor. Minha mente espera com paciência no Senhor, porque Ele tem se inclinado para mim, Ele tem ouvido o meu clamor. Ali o Davi diz que ele esperou com paciência, ele ficou clamando, 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 e o Senhor ouviu o clamor dele, o Senhor se inclinou para ele, ouviu o pedido dele de socorro, e assim como Deus ouviu o pedido de socorro de Davi, Ele ouve o meu e o seu pedido de socorro. O Senhor, Ele não está com o ouvido tampado para que Ele não possa ouvir você. Então, que você possa esperar com paciência no Senhor, porque grandes coisas Ele tem para você, grandes obras na sua vida Ele tem para fazer, só que você precisa aprender a se submeter e precisa aprender a esperar com paciência, porque Ele tem o melhor para te dar. Só que muitas das coisas depende da sua conduta, depende de como você está esperando. Se você está sendo uma pessoa que espera agradecendo ao Senhor, ou se você está sendo uma pessoa que está sendo forçada a esperar e murmurando, desacreditando que Deus vai fazer. Como que está você nesse tempo de espera? Aquele que agradece, aquele que entende o que o Senhor está fazendo, que espera com paciência, ou aquele que
está sendo forçado a esperar, está sendo impaciente, está sendo arrogante, está sendo questionador, está reclamando com o Senhor, está murmurando? Quem está sendo você? Faça essa reflexão. Antes de terminar esse vídeo, eu quero ler com vocês Isaías capítulo 55, o versículo 8 e o versículo 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações são muito acima dos seus. Então, o que o Senhor está falando? Que o pensamento do Senhor, a sabedoria, tudo no Senhor é muito mais alto do que o nosso, é muito maior do que o nosso. Então, que a gente venha entender isso, que o nosso pensamento, a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe quando a gente deve receber uma bênção. O Senhor sabe o melhor momento para a gente receber uma bênção, o Senhor sabe o melhor momento para a gente sair de uma circunstância ruim, de um vale, o Senhor sabe o tempo que a gente suporta em cada circunstância difícil, em cada vale, em cada problema, a gente não sabe. Por quê? Porque o pensamento do Senhor é mais alto do que o nosso. Ele vê o amanhã. A gente não vê nem o que vai acontecer daqui a um segundo. Então, que você possa esperar com paciência no Senhor e crer que o melhor Ele vai fazer na sua vida. Amém? Esse é o vídeo. Espero que Deus tenha falado com você, assim como Deus falou comigo, porque eu também tenho passado por espera de muitas promessas, mas eu creio que no tempo certo todas irão se concretizar. Às vezes tem dias que dói, a espera dói, mas eu sigo firme, ministrando para mim mesma a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E confia no Senhor, porque você não tem a perder, você só tem a ganhar. Amém? Esse é o vídeo, espero que Deus tenha falado com vocês. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você é novo aqui. Não esquece de comentar esse vídeo, amém? E é isso, gente. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E não esqueça que Jesus ama você.